Matemática, aula 32. Gama, quer brincar um pouquinho com isso? Só um pouquinho. Só até o professor chegar. Eba! Gama, vou colocar esses lápis aqui. Agora conte quantos tem desse lado. 2, 3, 4, 5. 5 lápis. Isso mesmo, Gama. Vamos devagarzinho. Se eu colocar mais esses lápis, quantos tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já sei! Tem 10 lápis. Sim, uma dezena. Uma o quê? A Delta, tá muito difícil. Eu tô vendo que vocês estão bem envolvidos com lápis, hein? É isso aí, crianças. Uma dezena, Gama, são 10 unidades. E sabe por quê? Então vamos começar a nossa aula para descobrir. E você aí do outro lado? Fico muito feliz cada vez que vejo vocês aqui. Delta e Gama também estão animados? Sim! Prontos para aprendermos? Então venham comigo e vamos começar! Momento tabuada. Hora de corrigir o dever de casa. Quero que me ajudem na correção, tudo bem? Vamos alternar entre Delta e Gama. Vocês irão representar as imagens com barrinhas e contar como pensaram para fazer. Vamos começar? Professor, eu posso começar? Claro, Gama. Eu gosto de locomotivas. Eu separei as locomotivas em 2 grupos iguais. Cada grupo ficou com 8 unidades. Então, vou usar 2 barrinhas marrons. Gama, nós estamos trabalhando com dezenas e unidades. Uma dezena tem 10 unidades. Então, você precisa fazer um grupo com 10 unidades. Professor. Ai, como eu sou distraído. Bom, vou separar as locomotivas em um grupo de 10 unidades. E para isso, vou usar a barrinha laranja para representar esse grupo. Pronto. Ficaram 6 locomotivas fora do grupo. Então, vou usar uma barrinha verde escuro para representar quem ficou do lado de fora. Vai ficar assim. Olha. Muito bem. Tá vendo? Não pode fazer sem prestar atenção, Gama. Professor, é que a mamãe deixou eu jogar bola depois que acabasse a tarefa. A tarefa é para reforçar o que aprendemos.
Você precisa fazer sem pressa para não errar. Tá bom. Na hora da tarefa, vocês precisam pensar somente na tarefa. Delta, faça a próxima. Eu separei um grupo com 10 peixes. A barrinha laranja vai representar esse grupo. Vi que 3 peixes ficaram fora do grupo. Vou usar a barrinha verde claro para representar os 3 peixes. Vou colocar as barrinhas na vertical. Acho mais legal. É isso aí, Delta. Gama, faça a próxima. Tá bom. Ah, agora eu vou acertar. Fiz um grupo com 10 elefantes para formar uma dezena. Sobraram 5 elefantes, 5 unidades. Vou usar a barrinha laranja para representar a dezena e a barrinha amarela para representar as 5 unidades. Também vou colocar na vertical, igual a delta. Percebeu, Gama? Que quando você faz com atenção, você acerta? É, professor, eu vou fazer com mais atenção, prometo. Então vamos continuar a aula. Eu penso. Aprendemos a identificar a representação com barrinhas de números até 20. É importante lembrar que uma dezena é igual a 10 unidades. Os números até 19 são formados por uma dezena e até 9 unidades. Nessa aula, vamos identificar grupos de mais de 10 frutas, animais ou objetos, usando a mesma ideia de formar grupos de 10 e juntar com as unidades que ficarem de fora das dezenas. Vemos aqui vários tomates. Para saber quantos tomates tem, a gente conta até 10 e forma uma dezena. Depois, juntamos a dezena com os tomates que ficaram fora do grupo e fazemos uma soma. Esse grupo tem uma dezena de tomates mais 4 tomates. 10 e 4 formam o numeral 14. 10 mais 4 igual a 14. Vou mostrar a vocês alguns grupos e vocês vão dizer quantos tem em cada grupo. Quantas cobras tem nesse grupo, Delta? Fiz um grupo de 10 cobras e sobraram 3. Contei uma dezena de cobras mais 3 cobras. 10 mais 3 forma 13. 10 mais 3 é igual a 13 cobras. Isso. Gama, quantos cavalos tem nesse grupo? Contei 10 cavalos. Formei um grupo. Sobraram 5 cavalos. Contei uma dezena de cavalos mais 5 cavalos. 10 mais 5 forma 15, professor. 10 mais 5 igual a 15 cavalos. E quantas petecas tem nesse grupo aí? Petecas? Contei 10 petecas. Formei um grupo. Sobraram 6 petecas. Contei uma dezena de petecas mais 6 petecas. 10 mais 6 forma 16. 10 mais 6 igual 16 petecas. Delta, quantas abelhas tem nesse grupo? Contei 10 abelhas e formei um grupo. Tá. Sobrou uma abelha. Tem uma dezena de abelhas mais uma abelha. 10 mais 1 forma 11. 10 mais 1 é igual a 11 abelhas. Isso. Bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude tem nesse grupo, Gama? Contei 10 bolinhas, formei um grupo. O grupo tem uma dezena.
sobraram 7 bolinhas. Sobraram 7 unidades. 10 mais 7 forma 17. 10 mais 7 igual 17 bolinhas, professor. Eu estudo. Façam os exercícios das páginas 91 e 92, como nos exemplos que acabamos de mostrar para vocês. Delta, faça o exercício 1 da página 91 e me diga quantos tomates. Eu vejo um grupo com 10 tomates, uma dezena, mais 4 tomates, 4 unidades. 10 mais 4 formam 14. 10 mais 4 igual a 14 tomates. Gama, quantos ovos? Eu vejo um grupo com 10 ovos, uma dezena. Também vejo 6 ovos separados, 6 unidades. 10 mais 6 formam 16. 10 mais 6 igual 16 ovos. Tem 16 ovos, professor. Muito bem. Virando a página. Delta, quantos coelhos? Eu acho os coelhos tão fofinhos. Dá vontade de apertar. Delta, mas se você apertar muito forte, vai machucar os coelhos. Gama, eu ainda não apertei nenhum. Eles correm muito rápido. Eu vejo um grupo com 10 coelhos e mais 7 coelhos. Isso. 10 coelhos formam uma dezena. 7 coelhos são 7 unidades. 10 mais 7 formam 17. 10 mais 7 é igual a 17 coelhos. Isso. A figura tem 17 coelhos, professor. Gama, quantas canetas? Canetas? Vejo um grupo com 10 canetas, mais 9 canetas fora do grupo. 10 canetas formam uma dezena, professor. 9 canetas são 9 unidades. 10 mais 9 formam 19. 10 mais 9 igual 19 canetas. Tem 19 canetas na imagem, professor. Estou muito feliz com vocês, hein? Continuem assim. Agora vamos ao resumo da nossa aula de hoje. Resumo da primeira parte. Nessa aula, aprendemos a identificar a representação de números até 20. É importante lembrar que uma dezena é igual a 10 unidades. Os números até 19 são formados por uma dezena e até 9 unidades. Problemas orais. Problema 1. No jardim da casa de Flávia, tinham 8 flores. Flávia ganhou mais 5 flores e colocou em seu jardim. Quantas flores tem no jardim da Flávia agora? No jardim já tínhamos 8 flores. Como Flávia ganhou 5, a conta é de somar. Então é só somar 8 mais 5, que é igual a 13. Problema 2. Mateus comprou 9 balas e já chupou 5 balas. Quantas balas Mateus ainda tem?
Se Mateus comprou 9 balas e chupou 5, agora ele terá menos balas. A conta será de diminuir. 9 menos 5, que é igual a 4. Problema 3. Se uma árvore tiver 10 pássaros pousados e chegarem mais 3 pássaros, quantos pássaros ficarão pousados no galho dessa árvore? Como já havia 10 pássaros na árvore e chegaram 3, a quantidade de pássaros aumentará. Então a conta é de somar. Somamos 10 com 3, que é igual a 13. Momento tabuada. Medidas. Hora da correção do dever de casa. Pedi que vocês fizessem a leitura e escrevessem as horas marcadas nos relógios do exercício 1 da página 87. Certo? Espero que vocês tenham gostado de fazer. Delta e Gama, vocês nos ajudam na correção? Sim, eu gosto muito de corrigir o dever. Eu também gosto. Eu fico ansioso para saber o que eu acertei, ô professor. Então, Delta, me diz quantas horas o relógio da imagem está marcando. O ponteiro pequeno está entre o 3 e o 4. E o ponteiro grande está no 6. O relógio está marcando 3h30. Escreve assim: 3h30. Gama, quantas horas o relógio está marcando? Deixa eu ver. Aqui. O ponteiro pequeno está entre o 11 e o 12. E o ponteiro grande está no 6. Então, o relógio está marcando 11h30. Escreve assim: 11h30. Delta, quantas horas o relógio está marcando? O ponteiro pequeno está no 7. E o ponteiro grande está no 12. O relógio está marcando 7 horas. Escreve assim: 7. Gama, quantas horas o relógio está marcando? Deixa eu ver. O ponteiro pequeno está entre o 3 e o 4. E o ponteiro grande está no 6. O relógio está marcando 3h30. Escreve assim: 3h30. Muito bem, Gama. Delta, quantas horas o relógio está marcando? O ponteiro pequeno está entre o 2 e o 3. O ponteiro grande está no 6. O relógio está marcando 2h30. Escreve assim: 2h30. Boa, Delta. Gama, sua vez. Quantas horas o relógio está marcando? O ponteiro pequeno está entre o 5 e o 6. O ponteiro grande está no 6. O relógio está marcando 5h30.
escreve assim, 5h30. Isso aí, Gama. Delta, agora é com você. Quantas horas o relógio tá marcando? O ponteiro pequeno está entre o 9 e o 10. E o ponteiro grande está no 6. O relógio está marcando 9h30. Escreve assim, 9h30. Gama, quantas horas esse relógio está mostrando? O ponteiro pequeno está entre o 4 e o 5. O ponteiro grande está no 6. Então, o relógio está marcando 4h30. Escreve assim, 4h30. Ótimo. E Delta, quantas horas o relógio está marcando? O ponteiro pequeno está entre o 6 e o 7. E o ponteiro grande está no 6. O relógio está marcando 6h30. Escreve assim, 6h30. Muito bem aos dois. Gostei de ver o quanto se dedicaram a isso. Eu penso. Além dos relógios de ponteiros, tem os relógios digitais. Hoje vamos aprender a ler as horas nesses relógios. O mostrador de um relógio digital tem várias informações. Hoje vamos observar apenas a indicação das horas e minutos. No relógio que estou mostrando, vemos 4 numerais. Os 2 primeiros numerais da esquerda indicam as horas. Os 2 últimos indicam os minutos. Para separar as horas dos minutos, tem 2 pontos. O relógio que estou mostrando está marcando 6 horas. Eu estudo. Nas situações a seguir, vamos usar o relógio de ponteiros e o relógio digital. Vamos imaginar a seguinte situação. Um aluno saiu de casa às 8 horas. Ele caminhou até a escola e quando chegou, observou que os ponteiros do relógio haviam girado, indicando que o tempo passou. Passou meia hora desde que ele saiu de casa. No relógio digital, esse tempo é indicado assim. Para indicar que passou meia hora, o relógio digital mostra o numeral 30. O numeral 30 indica que passaram 30 minutos. 30 minutos é igual a meia hora. Quando o relógio digital marca 8h30, a gente lê 8h30 ou 8h30. Vou marcar algumas horas no relógio de ponteiros e no relógio digital. Vocês, Delta e Gama, vão dizer que horas está marcando. Gama, que horas são? No relógio digital, é fácil ver que está marcando 7h30 ou 7h30. Delta, que horas são? Vejo que no relógio digital está marcando exatamente 4h30. Também posso dizer que está marcando 4h30. Gama, que horas são? Eu não tenho dúvidas, professor. O relógio digital está marcando 10h30. Também posso dizer que são 10h30. Nesse horário o recreio já está acabando, né? Delta, que horas são e o que você costuma fazer nesse horário? Vejo os numerais e não tem como errar. Está marcando 2h30 ou 2h30. Isso. Nesse horário estou fazendo o dever de casa. Muito bem. Gama, que horas são?
Professor, estou vendo que os ponteiros estão muito juntinhos no relógio de ponteiros. E no relógio digital está marcando 5 horas e 30 minutos, ou 5 horas e meia. No relógio digital é mais fácil ver as horas. No relógio digital lá em casa, às vezes ele mostra as horas assim, professor. O número 17 indica que já está de tarde, depois do almoço. O relógio foi programado para mostrar todas as 24 horas do dia. O dia está dividido em 4 períodos. O primeiro período é o que chamamos de madrugada. Começa à meia-noite e termina pouco depois de 5 horas e meia, 6 horas. Nesse primeiro período, os relógios digitais indicam as horas exatas e meias horas. Assim, 00, 01, 00, 02, 00, 03, 00 e 0400. Meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas e 4 horas da manhã. Professor, nesse período a gente está dormindo. Outro dia o alarme lá de casa disparou, professor, e acordou todo mundo. O meu pai falou que eram 3h30 da madrugada. Agora eu entendi porque o relógio estava marcando 3h30. Estava de madrugada e o meu pai precisava tomar um remédio. Professor, quando o relógio digital está marcando 0000, quer dizer o quê? Quer dizer que é meia-noite ou 0 hora. O outro período do dia é a manhã. Esse período vocês conhecem bem, né? Ele começa às 6 horas e vai até o meio-dia, ou 12 horas. A gente pode ler nos relógios digitais as seguintes horas exatas. Delta, que horas que você levanta de manhã? Eu acordo 6h30. Meu relógio digital marca assim. O terceiro período do dia é a tarde. Começa a partir das 12 horas e vai até as 18 horas. Começa logo depois do almoço. No relógio dos ponteiros não aparecem esses números. Só vai até o 12. No relógio de ponteiros, a gente costuma dizer a hora e o período em que estamos. Por isso a gente diz assim: são 5 horas e meia da tarde. Tá. No relógio digital, a gente o vê marcando assim. O quarto período do dia é a noite. A noite começa por volta das 18 horas e vai até a meia-noite, ou 24 horas. A gente representa nos relógios digitais assim. Vi que o último horário mostra 00 e não 24. O relógio não mostra a hora 24. O relógio indica que o dia vai começar a partir daí. Todos os horários voltam a se repetir. Entendi. Agora eu gostaria de pensar com vocês um outro uso do relógio. Usando o relógio, podemos saber se estamos adiantados, atrasados ou na hora certa de um evento. Você sabe o que significa isso, Delta? Eu acho que sei. Então nos diga. Eu sei que chego atrasada na escola quando o sinal já bateu e eu não cheguei. Eu sei que cheguei antes quando eu escuto o sinal tocar. Eu sei quando eu chego na hora, quando eu chego e o sinal toca. Mas não é em todo lugar que tem sinal, né, Delta? Exatamente. E por isso precisamos saber olhar bem o relógio. Viu? Por exemplo, a nossa aula começa às 7 da manhã. Se o relógio estiver com esse horário, quando vocês chegam na escola, você estaria adiantado,
atrasado ou na hora certa? Gama. E complicou. Difícil essa, hein, professor? Nem tanto. Se você olhar bem, vai ver que o ponteiro das horas passou das 7. Então, já é mais que 7 horas. E você está atrasado como sempre. Muito bem, Delta. Ótima explicação. Agora me responda essa. Você vai ao médico com seus pais. A consulta está marcada para 9 horas. Enquanto você se arruma, o relógio está dessa maneira. Vocês estão atrasados, adiantados ou na hora? Não sei direito. Adiantados? Professor, essa eu sei. Eles estão atrasados. E por quê? Por quê? O ponteiro das horas está muito pertinho do 9. E a Delta ainda está se arrumando. Ela demora muito para se arrumar. Eles não vão chegar no médico antes do relógio chegar no 9. Eu também acho. Devemos levar em consideração não só a hora atual, mas o tempo que vamos demorar para chegar ao nosso destino. Tá, eu entendi. Mas eu me apronto muito rápido, viu, Gama? Falando em Gama, tem agora uma pergunta para ele. Para mim? Tá bom. Imagine que você marcou de brincar com seus amigos às 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, na pracinha. Ao chegar, você observou o relógio que estava na seguinte posição. E aí? Você está atrasado, adiantado ou na hora certa? Professor, essa é muito fácil, né? Eu cheguei na hora certa, como sempre. E por quê? Por quê? Porque o ponteiro das horas está no 4. E o dos minutos está no 12. Aí são 4 horas em ponto. Muito bem! Agora vamos ver no relógio digital. Delta, você disse que se levanta às 6h30 para ir à escola, não é isso? Imagine então que ao acordar para ir para a escola, você olha para o relógio e vê esse horário. Você estaria atrasada, adiantada ou na hora certa? Eu estaria na hora certa se eu tivesse na escola, né? Então eu tô atrasada. Concordo com você. Gama, vamos a mais uma pergunta. Tá bom. Se você estivesse indo ao cinema para ver um filme às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, e quando chegasse no cinema, você ia ver um relógio que estivesse marcando esse horário. Você estaria adiantado, atrasado ou na hora certa? Eu estaria adiantado, professor. E por quê? Por quê? Porque são 19 horas e 15 minutos. O filme só começa às 20. Isso. Então, dá tempo de comprar pipoca, suco, sorvete, biscoito. Todos nós entendemos, Gama. Esse papo me deixou até com fome, sabia? Eu também. Vamos continuar esse assunto em nossa próxima aula. Mas é claro que vamos relembrar o que vimos agora no resumo do dia. Resumo da aula. Aprendemos como ler e marcar horas exatas e meias horas em relógios digitais. Os 2 primeiros números indicam as horas exatas. Os 2 últimos números mostram os minutos. Aprendemos também que 30 minutos é igual a meia hora. Problemas orais. Problema 1. Quantas horas o relógio está marcando quando o ponteiro pequeno e o ponteiro grande estiverem no 12?
como o ponteiro das horas está apontando para o 12, sabemos que é 12 horas. E como o ponteiro dos minutos também está no 12, significa que estamos exatamente iniciando 12 horas. Problema 2. Em qual período do dia estamos quando o ponteiro pequeno do relógio está no 2 e o ponteiro grande está no 12 e você já almoçou? Como o ponteiro pequeno, que é o das horas, está apontando para o 2 e o ponteiro dos minutos para o 12, são 2 horas. A questão fala que você já almoçou. Então são 2 horas da tarde ou 14 horas. Problema 3. Que horas o relógio está marcando quando o ponteiro pequeno está entre o 4 e o 5 e o ponteiro grande está no 6? Como o ponteiro pequeno está entre 4 e 5, já passou das 4 horas. Como o ponteiro grande está em 6, e sabemos que a linha que passa pelo 6 divide o relógio no meio, então são 4 horas e meia. Dever de casa de hoje. Tempo. Página 86, letras A, B, C, D, E e F. Página 87, exercícios 1 e 2. Façam os exercícios observando principalmente os relógios digitais. Gama! Que? Feche os olhos. Ah! Posso ir? Peraí. Pode. Que horas são? 9 horas e 20 minutos. Isso! Gama, nesse horário a gente já estaria quase na hora do recreio. É verdade. E a gente não gosta de se atrasar pro recreio. Não, de jeito nenhum. Como foi produtiva a nossa aula de hoje, né? Fizemos contas com números até 20, aprendemos como ler e marcar horas exatas e meias horas em relógios digitais. Inclusive, já podemos saber se estamos atrasados, adiantados ou na hora certa. Falando nisso, 9h21. Eu não posso me alongar muito, senão vou me atrasar para a próxima aula. Então, pessoal, tchau, tchau, hein? Tchau, tchau, gente. Professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.